Este é o canal Via de Oração, sejam bem-vindos. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 24 de abril, recordamos hoje os santos São Fidélis de Sigmaringen e Santa Maria Isabel, santos que fizeram a diferença no seu tempo. Vamos começar conhecendo a história de São Fidélis. Ele é chamado também de fiel de Sigmaringen. Foi um jurista e sacerdote católico, frade da Ordem dos Frades Menores Caputinos, que levou uma vida de oração e austeridade e se notabilizou como pregador nas campanhas da Contra-Reforma contra o calvinismo no leste da atual Suíça. Fidélis nasceu na cidade de Sigmaringen, na Alemanha, em 1577. Filho de uma família nobre cristã, seu nome de batismo era Marcus Held. Demonstrando inteligência brilhante e vocação para os estudos, quando jovem foi enviado para estudar na Universidade de Friburgo, na Suíça. Lá graduou-se em filosofia, bem como em direito civil e canônico. Além disso, formou-se na mesma universidade como professor e advogado no ano 1601. Durante alguns anos, Marcos exerceu a advocacia na cidade de Colmar, na região Alsácia. Nesse tempo, ele recebeu o apelido carinhoso de advogado dos pobres. Isso porque ele jamais se negava a prestar os seus serviços advocatícios de graça para todos aqueles que não tinham condições de lhe pagar os honorários. Apesar de ser um advogado brilhante, até completar 34 anos de idade, Marcos ainda não tinha descoberto sua verdadeira vocação, aquele caminho definitivo que seguiria feliz pelo resto de sua vida. Foi então que, em 1612, decidiu abandonar tudo para se tornar sacerdote. Para tanto, pediu seu ingresso na Ordem dos Frades Menores Caputinos, na mesma cidade de Friburgo. Quando fez os votos perpétuos e vestiu o hábito, adotou o nome de Fidélis, que significa fiel. Depois de encontrar seu lugar neste mundo, sua verdadeira vocação, São Fidélis escreveu muito. O grande volume de escritos e a profundidade espiritual e teológica dos mesmos fizeram com que São Fidélis se tornasse um dos grandes mestres espirituais da Ordem Franciscana. Tanto que até hoje sua obra é bastante valorizada entre os frades franciscanos. Por causa de sua santidade, sabedoria e grande capacidade intelectual, São Fidélis de Sigmaringen assumiu importantes missões na Igreja. Numa dessas missões, atendendo a um pedido pessoal do Papa Gregório XV, São Fidélis foi para a Suíça, com o objetivo de combater por argumentos irrefutáveis a heresia calvinista. Por isso, foi acusado de ser espião a serviço do imperador da Áustria. Os calvinistas então passaram a persegui-lo e a tramar sua morte. São Fidélis enfrentava tudo com fé, perseverança, sabedoria e muita oração. Percebendo que São Fidélis era muito forte na argumentação, os calvinistas decidiram por fim matá-lo. Seu assassinato aconteceu logo após ele ter celebrado uma missa na cidade. Nessa missa, São Fidélis pronunciou um sermão cheio de fervor e poder da palavra, motivando e explicando por que os cristãos deveriam prestar obediência à Santa Sé. Terminada a missa, porém, ele foi ferido por um certeiro golpe de espada. No mesmo instante, caiu de joelhos e disse que perdoava seus assassinos. Depois abençoou a todos e entregou seu espírito a Deus. Era o dia 24 de abril de 1622. Após a morte de São Fidélis, os frades encontraram entre seus pertences um bilhete com a letra de São Fidélis. O manuscrito datava de 10 dias antes de seu assassinato. Para espanto e admiração de todos, ele escreveu ali que sabia que seria morto em breve, pelas mãos de seus perseguidores, mas afirmou que entregaria sua vida com alegria e a ofereceria por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Sua canonização foi celebrada pelo Papa Bento XIV em 1724. Que possamos pedir a intercessão deste santo. Amém. Neste dia também comemoramos a Santa Maria Isabel Hesselblad e seu retorno à fé católica. Ela foi uma freira brigitina sueca,
fundou uma nova congregação, a Ordem do Santíssimo Salvador de Santa Brígida, aprovada pelo Papa Bento XV em 1920. Criou igualmente um convento na Suécia, que atualmente pertence a outra congregação. Vamos conhecer um pouco da vida desta santa. Maria Isabel nasceu na Suécia em 1870, em uma família de fé luterana, vivida de modo diário e concreto. Desde a escola primária, pelo seu sensível grau de observação, notava que seus colegas de classe professavam as crenças cristãs mais diversas, mas achava que não devia ser assim. Por isso, começou a pôr-se em busca da única verdade. Aos 18 anos, Maria Isabel decidiu emigrar para Nova York para ajudar financeiramente a sua família. Lá começou a trabalhar como enfermeira no Hospital Roosevelt. Seu contato direto com o mundo do sofrimento e da enfermidade a deixou profundamente impressionada. Naquele período, ocorreu um episódio narrado em sua biografia que demonstra quanto a futura santa era agraciada por Deus. Certa noite, por descuido, ficou fechada no necrotério do hospital. Por isso, decidiu passar o tempo rezando ao lado de cada um dos cadáveres. Ajoelhada ao lado do corpo de um homem, teve a impressão de sentir uma espécie de respiro, mesmo que fraco. Em seu certificado médico, dizia que ele tinha falecido por ataque cardíaco, mas Isabel sentia aquele respiro sempre mais forte e claro. Como boa enfermeira, sabia que aquele cadáver, no estado entre a vida e a morte, precisava de calor para voltar à vida. Então cobriu-o com sua roupa. No dia seguinte, ela foi encontrada assim, rezando ao lado daquele jovem que reviveu. Nos Estados Unidos, Isabel tinha como diretor espiritual o jesuíta padre Johann. Graças a ele, abraçou definitivamente a fé católica e foi batizada no dia da Assunção de Nossa Senhora, em 1902. Logo voltou à Europa como católica. Primeiro visitou sua família na Suécia e depois foi para Roma, onde ficou hospedada na casa que era de Santa Brígida, mas depois utilizada pelas carmelitas. Ali, com uma permissão especial do Papa Pio X, recebeu o hábito religioso das Brigidinas e aprofundou a espiritualidade desse instituto, originário da sua terra natal. Assim entendeu qual era a sua vocação: refundar a ordem, segundo as exigências daquele tempo, mas também fiel à tradição do carisma contemplativo e à solene celebração litúrgica. Transcorria o ano de 1911. Em seus escritos autobiográficos, emergiu que Isabel ficou fascinada em tenra idade por uma frase do Novo Testamento, que se referia a um único rebanho, para qual o Senhor Bom Pastor reconduziria todos. Passeando pela natureza extensa e sem confins do seu país, começou a se interrogar qual seria aquele rebanho único. Porém, ao invés de desanimar diante de todas aquelas perguntas sem resposta, recebeu como dom de Deus um grande conforto e uma força incrível. Ouviu até uma voz que lhe fez uma promessa: iria descobrir um dia qual seria este único rebanho. Ao sentir a presença do Senhor tão perto de si, Isabel se tranquilizou. Desde então, Isabel, que acrescentou ao seu nome o de Nossa Senhora, se esforçou para levar novamente a Ordem de Santa Brígida da Suécia, que conseguiu em 1923. Dedicou toda a sua vida à caridade concreta com todos, sobretudo com os necessitados e mais frágeis. Durante a Segunda Guerra Mundial, junto com suas co-irmãs, acolheu muitos judeus perseguidos, transformando sua casa em centro de distribuição de alimentos e roupas para quem não tinha nada. Cansada fisicamente, mas não de espírito, Maria Isabel faleceu em Roma em 1957, onde foi beatificada durante o grande jubileu de 2000 e canonizada pelo Papa Francisco em 2016. Que possamos pedir a sua intercessão. Amém. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração a São Fidélis. Ó Deus de admirável providência, que no Marte São Fidélis de Siguimaringa, destes ao vosso povo, pastor corajoso e forte, concedei-nos pela sua intercessão, ajuda nas tribulações e firme constância na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Fidélis de Siguimaringa, rogai por nós. Oração a Santa Maria Isabel. Oremos.
Eu vos adoro, grande prodígio do céu, por dar-me alimento espiritual em vestes terrenas. Vós me consolais nos momentos obscuros, quando se dissipam em mim todas as esperanças, ao coração de Jesus, junto ao balaústre do altar. Estarei unida eternamente por amor. Santa Maria Isabel, rogai por nós.